Olá, meus queridos! Tudo bem? Hoje falaremos do pronome relativo que. O que é um pronome relativo? É uma palavra que substitui um termo da oração anterior e estabelece uma relação de sentido entre duas orações. Então, nós teremos a primeira e a segunda oração. E o pronome relativo que estará inserido entre elas, de modo que uma informação que foi passada na minha primeira oração complete o sentido de uma informação que será passada mais adiante na minha segunda oração. O pronome relativo que retoma o termo citado imediatamente anterior a ele, ou seja, o termo que foi citado antes do pronome relativo. E esse termo pode ser um substantivo ou um pronome. O pronome relativo que é o pronome relativo mais utilizado. E por quê? Porque ele é um pronome relativo invariável, ou seja, ele não sofre a flexão de gênero, que corresponde ao masculino e ao feminino, e nem a flexão de número, que corresponde ao singular e ao plural. Logo, o pronome relativo que não precisa concordar com o termo ao qual ele se refere. Porém, há pronomes relativos equivalentes ao pronome relativo que e que podem substituí-lo em uma oração. E esses pronomes são variáveis. Então, quando o pronome relativo que retomar um termo feminino, ele poderá ser substituído por a qual ou as quais. Já quando o pronome relativo que retomar um termo masculino, ele poderá ser substituído por o qual ou os quais. Agora vamos aprender a identificar o pronome relativo na oração, bem como fazer a sua substituição. Vamos ao primeiro exemplo. Eu passei a calça que estava amassada. Temos na oração o que? E como nós já aprendemos, o pronome relativo retoma o termo que foi citado antes dele, que será a calça. Como calça é um substantivo feminino e está no singular, devemos substituir o que por a qual. Eu passei a calça, a qual estava amassada. Se o a qual substitui o que na oração, sem alterar o seu sentido, então estamos diante de um pronome relativo. Agora que já verificamos que o que é um pronome relativo e já sabemos o termo que por ele é retomado, nós vamos desmembrar as orações, vamos separá-las. A minha primeira oração será tudo que estiver antes do que, e a minha segunda oração será tudo que estiver depois do que, com uma diferença. O termo que foi retomado pelo pronome relativo será utilizado para completar a informação que está sendo passada na minha segunda oração. Então, como primeira oração, teremos eu passei a calça. E na minha segunda oração, como calça foi o termo retomado pelo pronome relativo, teremos a calça estava amassada. Segundo exemplo, trouxe o caderno que você pediu. Temos na oração o que? E o termo retomado antes dele é caderno. Caderno é um substantivo masculino e está no singular. Então, devemos substituir o que por o qual. Trouxe o caderno, o qual você pediu. Se o qual substitui o que na oração, sem alterar o seu sentido, então o que será um pronome relativo. Agora, vamos separar as orações. A minha primeira oração será tudo que estiver antes do pronome relativo que será trouxe o caderno. A minha segunda oração será tudo que estiver depois do pronome relativo que, sendo que nós vamos utilizar o termo que o pronome relativo retomou para completar a informação que está sendo passada na minha segunda oração. Então, teremos, você pediu, o caderno. Terceiro exemplo. Chegaram as pessoas que eu convidei para a festa. Temos o que? E o termo que foi citado antes dele é pessoas. Pessoas é um substantivo feminino e está no plural. Então, devemos substituir o que por as quais. Chegaram as pessoas, as quais eu convidei para a festa. As quais substituiu o que na oração, sem alterar o seu sentido. Então, o que será um pronome relativo. Agora, vamos separar as duas orações. Primeira oração, tudo que estiver antes do que. Então, teremos como primeira oração, chegaram as pessoas. Segunda oração, tudo que estiver depois do que, sendo que o termo que foi retomado pelo pronome relativo será utilizado para completar uma informação que está sendo passada na minha segunda oração. Então, o que temos depois do que? Eu convidei para a festa. Como pessoas foi o termo retomado pelo pronome relativo, vamos incluí-lo na segunda oração. Então, teremos eu convidei as pessoas
para a festa. Como vocês puderam perceber, o termo retomado pelo pronome relativo não ocupa um lugar fixo na segunda oração. É necessário fazer uma análise de contexto para ver onde este termo será inserido para que a mensagem seja passada de forma correta. Agora prestem bastante atenção no nosso próximo exemplo. O aluno afirmou que sabia todo o conteúdo. Temos na oração o que? E o termo citado antes dele é afirmou. Porém, afirmou é um verbo. E pronome relativo não retoma verbo. Pronome relativo retoma substantivo ou pronome. Então, nesse caso, não podemos substituir o que por o qual. Vejam que a oração não faria sentido. O aluno afirmou o qual sabia todo o conteúdo. Não é possível desmembrar estas duas orações e estabelecer uma relação de sentido entre elas. Então, neste caso aqui, se o que não está retomando um substantivo ou um pronome, o que não será um pronome relativo.